um só Espírito. Espírito de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus é bom. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Colocando aqui também na tela. Diz assim, ainda que eu falasse, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Aleluia. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora, em parte. Então conheceremos como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Aleluia, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Que venhamos meditar nela e entender, Pai. Eu só estou aqui para levar aos ouvidos. É o Senhor que leva ao coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Aleluia. São 8h50, hein? 8h50. Tenho 30 minutos, hein? Eu tenho 30 minutos. Aleluias. Quando a missionária falou comigo, ela falou comigo semana passada. Falou assim: você vai pregar na próxima consagração, depois nessa vai ser sua irmã, na próxima vai ser você. E ela falou com tanta intensidade, ela falou com tanta certeza que eu ia pregar, que eu fiquei, meu Deus. Eu até falei, e a Fabiana, faz tempo que eu não vejo, nunca nem vi a Fabiana pregar. É incrível quando a gente coloca uma responsabilidade para cima de nós, a gente quer tirar ela, Mas as palavras da missionária continuam na minha mente. Elas não saíram nem por um momento. Vai pregar quarta-feira e eu fiquei com isso. E passou domingo, e quarta-feira você vai pregar, e passou segunda e terça. E desde o dia que ela falou, me veio uma palavra no meu coração. Porque eu fiquei muito aflita, porque fazia um bom tempo que eu não pregava. E a palavra que Deus me deu foi em Coríntios 13. E desde aquele dia que ela falou, era essa palavra. E hoje eu finalmente peguei na palavra e Deus falou grandemente. Eu estava muito nervosa, mas Deus tem algo a dizer para a igreja. Como Ele disse para mim, eu separei um pequeno estudo. E eu gostaria de repassar para os meus irmãos, porque foi assim que o Espírito passou para mim, o Espírito de Deus. E eu vou repassar exatamente como Ele passou para mim.
passou para mim em forma de estudo. Então eu vou passar para os meus irmãos em forma de estudo. E vamos por tópicos. Vamos por tópicos. Deus me deu três tópicos. Primeiro tópico: observar e ler a palavra. Observar e ler a palavra. O segundo tópico é explicar e entender. E o terceiro tópico, aplicar e fazer. Se meus irmãos quiserem ir escrevendo ou anotando no celular, vai ser da vontade de Deus. Ok? Primeiro tópico, observar. Vamos observar um pouco a palavra que a gente está lendo. A gente está lendo 1 Coríntios 13. Quando a gente observa primeiramente a palavra de Deus, a gente tem que, não podemos isolar um texto. Não podemos isolar, nós temos que saber, temos que entender, temos que ler. Primeiramente você está passando os seus olhos, passando a sua mente na palavra de Deus. Então quando a gente passa pela essa palavra em Coríntios 13, primeiro precisamos saber quem está falando. Quem é que está falando? Quem está escrevendo isso? E quem está escrevendo isso é Paulo. Paulo é o apóstolo do Senhor Jesus pela graça. Paulo teve um encontro com Jesus e se converteu ao cristianismo. Paulo era um judeu. Paulo perseguia a igreja cristã lá nos primórdios. E ele perseguia a igreja e ele matava os cristãos. Esse é Paulo de quem a gente está falando. E muita gente fala Saulo. Quando se fala sobre essa parte da vida de Paulo, as pessoas têm isso em mente de falar o segundo nome dele, que é Saulo. De Saulo para Paulo, que as pessoas falam, mas na verdade ele falava duas línguas, tinha dois idiomas. Então em um idioma o nome dele ficava Saulo, em outro idioma ficava Paulo. Não teve mudança de nome na vida dele, teve mudança de coração. Ele mudou o coração, não teve mudança de nome. No Antigo Testamento, Deus mudava o nome no Antigo Testamento para mostrar o que se estava aqui. Mas agora, lá em Novo Testamento, Deus muda o coração. O nome já não tem tanta importância porque nós todos iremos ter um novo nome. Aleluia. Então ele perde, o nome já não tem tanta importância assim, o nosso nome. E o que importa é o nosso coração. E Paulo mudou o coração. Ele mudou o coração total. Ele perseguiu os cristãos e agora não persegue mais. Agora ele é um missionário de Deus. Ele traz a palavra de Deus. É dessa pessoa que nós estamos falando. Um outro ponto também para nós observarmos antes de entrarmos mesmo na palavra é qual a importância de Paulo. Primeiro nós sabemos quem está escrevendo essa carta. Agora queremos saber a importância dessa carta. A importância dessa carta é porque Paulo era um missionário, Paulo era um apóstolo, Paulo teve um encontro com Jesus, Paulo falava pelo Espírito, Paulo recebeu o Espírito Santo. Então essa é a importância. Quando o Espírito fala, a igreja tem que ouvir. Tanto que a gente vê várias vezes a palavra falando: ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus habitava em Paulo. Então é importante nós sabermos o que o Espírito está falando através da vida de Paulo. Essa é a importância. Essa é a importância para nós ficarmos de ouvidos atentos quando estamos no culto, quando estamos ouvindo a palavra. Porque é o Espírito que está falando. Não é a Graciele que está falando, não é a Elis que está falando, não é o Luiz, não é a Sara. Não, é o Espírito de Deus. Aleluia. Então temos que ter um ouvido bem atento, porque a nossa bênção pode estar aí. Aleluia. A nossa bênção pode estar nisso aí que nós acabamos de perder. Então essa é a importância. Primeiro, é Paulo que está falando. Segundo, a importância de nós estarmos ouvindo. E o terceiro ponto de observar a palavra é o porquê ele vai ser ouvido. Por que essa carta é importante? Aqui a gente lê que a 1 Coríntios é uma carta para a região de Corinto.
E por que os coríntios iam ouvir a palavra? Qual a importância? Por que eu vou te dar ouvidos? De onde você é? Se o Espírito Santo realmente habita em você, se você está falando, mas de onde você é? O que você está fazendo aqui? Por quê? Por quê? Qual a importância? Por que eu vou te dar ouvidos? Eu não te conheço, eu vou te dar ouvidos por quê? Qual a importância de Paulo para a região de Corinto? A importância está lá em Atos, Atos 18, do 1 ao 18. Eu não vou ler, mas é Paulo quem prega para os coríntios. Paulo estava no momento pregando para os judeus, e os judeus não estavam aceitando a palavra. Antes se rebelavam e queriam matar Paulo. Então Paulo sacode as vestimentas e fala: já chega. Agora eu vou pregar para os gentios. Agora eu vou pregar para os não-judeus. Para a gente, nós não somos judeus, nós não somos israelitas. Então Paulo, em vez de pregar para os judeus e israelitas, agora ele vai pregar para a gente. Aleluia. E ele vai pregar para a gente. E a gente se converte através da palavra dele. A gente se converte. E é como se ele fosse o nosso pai espiritual, nossa mãe espiritual. Essa é a importância de Paulo para mim. Essa é a importância de Paulo para Coríntios. Eles se converteram por causa de Paulo, por causa da pregação, porque Deus usou Paulo. Esse é porque ele vai ser ouvido naquele lugar. Esse é o porquê a gente vai se ouvir aqui no meio. Porque a gente foi convertidos, nós somos convertidos e nós entendemos, nós conhecemos. Essa é a importância. Essa é a importância. E esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é observar. Observar quem está falando, qual a importância e por que ele vai ser ouvido. O segundo ponto, agora, é explicar, é entender. Entender o que está sendo passado. Entender essa passagem que a gente acabou de ler. Eu vou ler mais uma vez para a gente poder realmente entrar na palavra. Entrar com a palavra dentro do nosso coração. A palavra começa: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tivesse tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ele continua falando os motivos e começa falando sobre o amor e amor. E para a gente explicar o que o Paulo está falando, a gente precisa voltar um capítulo antes. A gente precisa entender o contexto dessa palavra. A gente não pode pegar um texto isolado e falar que é isso, porque dá margem para erro, dá margem para a gente aceitar qualquer coisa. A gente tem que ler uma história por completo. Uma história por completo. É como se eu estivesse contando só metade de uma história. Como se eu estivesse contando. O pessoal fala muito daquela história da... Qual o nome? Chapeuzinho, né? Chapeuzinho, alguma coisa. E o pessoal usa essas palavras e fala: se for contar pela história da Chapeuzinho, o lobo é o errado. Mas se contar pela história do lobo, pela boca do lobo, o lobo está certo. Então a gente precisa ouvir a história por completo. Precisamos entendê-la por completo. Senão, a gente não vai entender. A gente não começa a pensar do jeito que nós queremos pensar. Mas a palavra fala que nós temos que pensar de uma maneira. Então temos que voltar um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus. O contexto está no 1 Coríntios 12. Do 4 ao 7. Eu vou estar lendo aqui com meus irmãos. Eu estou botando na tela também. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aleluia. Só até aqui. E a gente começa a entender que Paulo, no versículo anterior, está falando sobre dons.
Paulo está falando sobre dons e começa a falar sobre a importância desses dons. E ele também começa a falar um pouco... Ele começa a dar nomes a esses dons. Começa a falar sobre diaconato. Começa a falar sobre missionários. E ele começa a falar. Ele começa a explicar. Ele começa a falar. E nós começamos a entender. Lá em Coríntios 13 ele fala que o maior dom é o amor. O maior dom é o amor. Mas antes disso ele está falando de outros dons. Outros dons que têm também muita importância. E é esse o contexto que ele vai falando. Ele está explicando sobre dons. Então a gente já observou, agora estamos entendendo o contexto. E qual é o problema também? Nós temos, para entender a palavra, temos que entender o problema atual daquela igreja de Corinto. O problema atual daquela igreja era que os coríntios, eles estavam com muitas dúvidas sobre a fé. Eles eram novos convertidos. E novos convertidos têm muito problema com a fé. Eles ainda estão muito presos a crenças, a idolatrias. E Paulo está ali para ajudar, para instruir. É para isso que essa carta foi escrita. Para ajudar os coríntios com as suas dúvidas e seus problemas. Esclarecendo a fé e fortalecendo os convertidos, que tinham dificuldades para abandonar suas antigas crenças e práticas. É esse o motivo que Paulo escreve. Ele está vendo que tem muitos problemas naquele lugar. E ele começa a querer explicar como a fé funciona. Esse é o segundo ponto. Primeiro a gente observou a palavra. Agora a gente já explicou o contexto dela. E agora nós precisamos aplicar de fato ela. Precisamos aplicar a palavra. Vou ler de novo. 1 Coríntios 13. Se for necessário ler. Vou ler da versão que está na tela. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecias, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo conhecimentos desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelhos, em enigmas, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar Glória a Deus. com esse estudo. Primeiro ponto, observar quem está escrevendo, qual é a sua importância, porque ele seria ouvido. Explicar qual o contexto. Segundo ponto, explicar qual o contexto, para quem ele está se dirigindo e qual o problema atual, por que dessas palavras de Paulo. E agora, o ponto crucial de uma pregação, o ponto crucial de qualquer palavra é entender como se aplicar ela. Aleluia. É assim que você se faz uma pregação. É esse o estudo de hoje. Aprendendo a escrever uma pregação. É assim que se faz.
Você entende, você observa o texto, você explica o texto e agora você aplica ele. Vamos entender como aplicar a palavra de hoje nas nossas vidas. Aleluia. Eu vou por parte. A primeira parte vai de 1 a 3. E a primeira parte, para a gente aplicar, é importância, dá valor. 1 a 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecias e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O primeiro ponto para a gente aplicar isso em nossas vidas é saber a importância. A gente começar a dar valor ao que está sendo ouvido, ao que está sendo falado. Aleluia. Precisamos da importância. Aleluia. Aqui nós estamos falando sobre o amor. Então a gente tem que começar a dar a mesma importância que o texto dá. Aqui o texto está falando sobre amor e nós precisamos dar importância para o amor. Porque o amor de muitos já se esfriou. Mas o texto está falando que nós temos que dar importância. Temos que dar valor, temos que entender isso. Para a gente aplicar, a gente tem que entender. A gente precisa entender a importância. Como eu vou mudar algo em mim se eu não vejo um problema? Se eu não vejo como um problema? Como eu vou fazer qualquer coisa? Como eu vou querer mudar? Se eu vou querer mudar de vida, mudar de situação financeira, se eu não vejo que é um problema? Se eu não dou importância para isso? Normalmente, aqueles coaches, quando vai explicar sobre a situação financeira, eles começam a falando para você começar a observar que existe de fato um problema. Que existe de fato um problema. Que existe de fato algo que precisa ser mudado. É isso que o texto está falando. Você precisa ser mudado. Você precisa mudar. E para isso, para você entender que você precisa mudar, você precisa dar importância. Aleluia. Você precisa dar importância. E aqui ele fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria o bronze que soa como um símbolo que retira. É como se fosse um sino. Cadê o sino? Tem um sino aí? Aquele sininho? É como se fosse isso. Se eu não tivesse amor, eu seria como esse sino. Eu faria barulho, eu irritaria, mas eu não mudaria. Não faz diferença. É só um barulho. Se eu não tiver amor, qualquer coisa que eu faça vai soar só como barulho. Vai soar só como um incômodo. É isso que a palavra está falando. É isso que a palavra está falando. Se a gente não tiver amor para fazer qualquer coisa, seja para um copo d'água, seja para varrer, seja para trocar a lâmpada, se não tiver amor, vai ser em vão. Vai ser tudo em vão. Não vai ter valor. Se eu começo a louvar, mas eu não tiver o amor por Deus, se eu não tiver amor, vai ser só irritar. Eu só vou irritar. Vai ser só como uma das vozes que tem nesse mundo. Existem muitas vozes nesse mundo. Vai ser só mais uma se juntando. Não vai ser a voz do Espírito. Porque o Espírito fala em amor. O Espírito é amor. O Espírito é amor. Essa é a importância. É essa a principal importância. Sem amor, nada tem valor. E mesmo que eu tivesse fé, os meus irmãos que não sabem, fé é a certeza de que algo bom vai acontecer. Esperança, se eu tenho esperança é esperar que algo bom vai acontecer. Ter fé é ter a certeza que algo bom vai acontecer. Mesmo que eu tenha a certeza de que algo bom vai acontecer, mesmo que eu tenha fé e não tiver amor, não vale de nada. Não vale de nada.
Olha isso, olha o que a palavra está falando. Olha o que a palavra está falando. Nós temos que dar valor ao que está sendo falado. Temos que dar valor ao amor. Precisamos dar valor ao amor. Precisamos entender a sua importância no mundo. Eu convido meus irmãos a abrir em 1 João 4. Pode botar na tela, por favor? 1 João. 1 João lá atrás. Posso chegar no Apocalipse? 1 João 4. Sete, 8. 1 João 4, 7, 8. Amados, olha o que está falando. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é o amor é de Deus. E qualquer que ama é filho de Deus. e conhece a Deus. Próximo versículo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é Amor. aquele que não conhece. Aquele que não ama não conhece a Deus. É essa a importância do amor. Se eu não amo, eu não conheço a Deus. É uma palavra muito forte. É uma palavra muito forte. Então a gente tem que dar valor. Tem que dar importância ao amor. Esse é o primeiro ponto para você começar a praticar. Começar a aplicar isso na sua vida. Se eu não tenho amor, eu não conheço a Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, do 4 ao 7, 1 Coríntios 4 ao 7. 13, 1 Coríntios 13, 4 ao 7. Diz assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não ufama, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O segundo ponto, como ele se mostra, o que é o amor e o que não é o amor. O que é o amor e o que não é o amor. O segundo ponto para a gente aplicar na nossa vida é entender o que é o amor e o que não é. Nós precisamos entender como ele se mostra. Uma criança ela ainda não tem um senso de o que é certo e o que é o errado. Nós precisamos ensinar para ela: olha, isso está certo, olha, isso está errado. Essa atitude foi boa, essa atitude foi ruim. Nós somos crianças. Somos crianças que, como assim? Nós estamos amadurecendo ainda. Ainda temos muito que aprender. Porque Deus é infinito em sabedoria. Ou seja, muito para aprender. Então nós temos que aprender o que é o certo e o que é errado. E Deus hoje está tirando para a gente aprender o que é certo e o que é errado. O primeiro ponto é que o amor é paciente. Aqui fala, o amor é paciente. Ou seja, ele não fica, ele é calmo. O amor é calmo. Ele é paciente. Ele espera, ele sabe esperar. Porque Deus é paciente conosco. Quantos anos até a gente se converter? Quantos anos Deus é paciente conosco? Ele espera. Se Deus esperou a gente se converter, a gente não vai esperar a vez do nosso próximo? A gente vai querer roubar a vez do nosso próximo? Não, é a minha vez de falar. Não quero saber. É a minha vez de falar. Que isso? O amor é paciente. O amor é paciente. Isso é uma das características do amor. Então agora a gente já sabe que o amor é paciente. Ele é benigno. O amor não arde em ciúmes. Meu Deus, o amor não arde em ciúmes. Isso aqui é forte. Porque ainda existe muito ciúmes. Na igreja, não. Eu quero fazer desse jeito. Eu tenho ciúmes. Eu quero isso, eu quero dessa forma aqui. Eu não quero que ninguém toque. É meu, não quero que ninguém toque. É meu, não quero que ninguém toque. Que ciúme é esse? A casa é de Deus, todo mundo tem espaço. Mas também tem nas nossas relações de ciúme. Não, ela é minha irmã. Imagina agora. A Rebeca está lá com a minha irmã. Não, ela é minha irmã. Ninguém toca, porque
não tem essa atitude, se a gente tem essa atitude de ciúmes, o amor precisa ser aperfeiçoado. Não significa que o amor não tem em nós, que a gente não tem o amor. Significa que ele precisa ser aperfeiçoado, ele precisa melhorar. Nós precisamos amar melhor. Eu sempre falo, eu tive um cachorro quando eu era criança, e ele morreu faz pouco tempo, acho que foi uns 2, 3 anos. E meu pai e minha mãe me deram um outro cachorro agora. E eu sempre falo, eu amo ele melhor do que eu amei meu primeiro cachorro. Eu amo ele melhor, porque eu conheço um pouco mais do amor. Antes eu brincava demais com o meu outro cachorro. Com esse eu não brinco tanto. Eu aprendi, eu vou aprendendo com amor. Eu amo melhor. Se eu aplicar essas coisas na minha vida, eu amo melhor. Nós temos que aprender a amar melhor. Não quer dizer que nós não temos amor, mas que temos que amar melhor. Se nós podemos, temos que amar melhor. Não se ensoberbece. Sou melhor do que o meu irmão, sou melhor do que ele. Imagine só em um relacionamento. Não, eu sou melhor do que ela. Ela tem que estar comigo mesmo porque eu sou muito bom. O amor vai pra frente. O casal vai pra frente. Não vai, gente. Não, eu sou melhor do que ele. Eu sou melhor. Eu sou mais bonita. Eu sou isso, eu sou aquilo. É isso. Não, eu canto melhor. Vamos pegar na igreja. Eu canto melhor. Eu prego melhor. Imagine isso. O amor não se ensoberbece. Não é assim que funciona o amor. E nós temos que tirar isso de nós. Não procura, não se condiz inconvenientemente. Olha isso, não se condiz inconvenientemente. É estar numa conversa e eu não falar palavrão. Porque é inconveniente, não é bom para mim. É eu não vestir um negocinho que eu chamo de roupa. Felizmente, a gente tem que falar. É um negocinho, não se condiz inconvenientemente. Eu não vou incitar meus irmãos a pecar. Eu não vou brigar, eu não vou xingar, eu não vou andar nua pela rua. Não vou fazer isso, porque seria agir inconvenientemente. E a palavra fala que isso não faz parte do mundo. Não procura os seus interesses. Eu estou terminando, tá, meus irmãos? Glória a Deus. Não procura os seus interesses. Aqui está falando, não procura muito os seus interesses. É assim que está falando a palavra. Não procura muito os seus interesses. Quase não procura os seus interesses. Está assim a palavra? Ele fala, nunca, não procura os seus interesses. Ele fala, não procura. Ele fala, não procura os seus interesses. Ele não fala, não procura muito, não procura pouco. Ele fala que não procura. Não procura. Agora imagine só. Não procura os seus interesses. A paz do Senhor Jesus Cristo, família, Assembleia de Deus, a grande Por que eu vou comissão. fazer isso? Por que eu Estamos vou pintar o encerrando a cabelo? transmissão, pois a É nossa por causa de bateria mim está no ou por fim. causa de outra pessoa? Mas Imagine isso. A palavra Em nome fala de para não Jesus. procurar os seus interesses. sexta-feira temos Eu culto de vou libertação às me formar em 19h30 medicina. e domingo Por causa de ADV, quê? firmando raízes às 9 Para horas que eu possa cuidar. e às 18 horas, Eu vou grande culto de me portas abertas. aperfeiçoar em música. Para que eu possa louvar para o Deus Senhor. abençoe a todos. É isso que a E que palavra está falando. abundantemente, que não Não venha procure os seus faltar amor interesses. em nossos Vou corações. pintar o meu cabelo de louro. nome de Vou Jesus. pintar o meu cabelo de louro. Por quê?